E aconteceu algo muito ruim para o Bitcoin e para as criptomoedas hoje. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo. Também vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos. Tivemos eventos extremamente importantes hoje que impactaram muito os mercados americanos. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, das criptomoedas, comentar sobre o gráfico das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, o link vai estar aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E galera, o que mudou em termos de gráfico hoje aqui para o Bitcoin, tá? A gente tinha uma bandeira de alta nos últimos dias, né, que o Bitcoin rompeu e começou aí em direção ali aos 90 mil dólares, deu os primeiros passos, mas ele acabou não conseguindo romper os 72 mil dólares, tá? E no fim das contas, pessoal, no fim do dia, a gente está na mesma situação dos últimos dias atrás, tá? O Bitcoin iniciou ali o rompimento de uma bandeira de alta, mas ele não descaracterizou a bandeira de alta, tá? Por mais que hoje a gente tenha tido uma notícia ruim aí do ponto de vista de fundamentos de macroeconomia para ativos de risco como o Bitcoin e as criptomoedas, a gente ainda tem o Bitcoin preso nesse range agora entre 72 mil dólares, que ele não conseguiu romper para cima, e 66 mil dólares. Tá? Até agora ele não conseguiu, ele vai ali no 72, vai no 66 e não sai dessa região de jeito nenhum, tá? Nem com a notícia bombástica que a gente teve hoje, o Bitcoin não conseguiu sair dessa região e continua preso aí. E aquela bandeira de alta que a gente tem com alvo nos 90 mil dólares, continua não sendo invalidada, ela continua válida apesar de tudo, mas para o Bitcoin buscar o alvo dela nos 90, ele vai precisar romper os 72. Enquanto isso não acontecer, a gente fica aí no risco de ele cair, tá? E lembrando, pessoal, se o Bitcoin nos próximos dias ou talvez até horas fizer algum movimento de romper para baixo essa região aqui dos 66.600 dólares, a gente vai formar um topo duplo, que normalmente é um padrão que indica queda, tá? E o alvo desse topo duplo, se a gente fizer uma projeção aqui, ele estaria ali na região de aproximadamente 61.400 dólares, tá? Então, é um péssimo sinal, diga-se de passagem, tá? Se acontecer isso, fiquem sabendo que ele pode cair mais. E se ele for nos 61 mil dólares por aí, para mim ele descaracteriza essa bandeira de alta, tá? Então fiquem de olho aí no que vai acontecer. Amanhã nós vamos ter mais eventos importantes, tá? Vamos aqui só para o gráfico intradiário antes de comentar sobre o que aconteceu hoje, né? Indo aqui para o gráfico de 15 minutos, pessoal. Volatilidade extrema aí nos últimos dias, né? Desde segunda-feira a gente viu o Bitcoin e várias altcoins aí derretendo, caindo forte. Ali o Bitcoin estava em 72 mil e chegou ali a bater no 66 nesses dias, porque muitos investidores não queriam vir comprados para essa quarta-feira, onde a gente teria a divulgação do dado de inflação do CPI dos Estados Unidos de maio, a gente teria reunião do Fed com a divulgação do gráfico de pontos. Então, os investidores um pouco mais conservadores ou aqueles que estavam com lucro provavelmente deixaram para realizar lucro e venderam aí esperando para ver o resultado, né? Aí hoje de manhã às 9h30 da manhã a gente teve o CPI e olhem essa subida, tá? O Bitcoin simplesmente disparou, saiu ali da região de 67.700, chegou a bater ali nos 70 mil dólares, pessoal. Em questão de horas, tá? Das 9h30 até as meio-dia o Bitcoin subiu ali, isso tudo, tá? Subiu e bateu ali nos 70 mil dólares. E essa subida aconteceu por causa do dado de inflação que veio abaixo da expectativa. Eu já vou explicar daqui a pouco, tá? Isso aí deixou os mercados muito felizes. Só que às 3 horas da tarde a gente teve algo que surpreendeu negativamente os mercados e que meio que anulou a notícia boa que a gente teve hoje, tá? A gente teve a notícia que fez subir, o que a gente teve anulou totalmente e fez os mercados caírem forte, que foi a divulgação do gráfico de pontos que veio com uma surpresa negativa para o mercado. Eu vou explicar tudo isso, tá? E é isso que está explicando basicamente a movimentação do mercado hoje. Não tem padrão gráfico aqui no gráfico intradiário. Eu estou no gráfico de 15 minutos, não tem padrão, tá? É só pump e dump por causa das notícias que foram aparecendo hoje, que são extremamente relevantes, tá? E tem que falar para vocês, tá? Não é só o Bitcoin e as criptomoedas que estão nessa volatilidade insana hoje, tá? O mercado americano também estava nessa coisa, subiu forte aí a partir das 9h30, depois ali, a partir das 3 ele começou a cair, a gente vê até esse candle aqui
ali quando abriu às 3 horas da tarde, quando saiu o gráfico de pontos do Fed. E para vocês entenderem a grande discussão que a gente tinha aí nos últimos dias, era se o Fed vai dar 1 ou 2 cortes de juros em 2024, ou talvez nenhum, né? E para o Fed cortar juros, a gente precisa que a inflação caia nos Estados Unidos, tá? A Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. E foi o que aconteceu, tá? Hoje de manhã a gente tinha aguardado o dado do CPI, inflação dos Estados Unidos. O núcleo, galera, que é a parte mais difícil de combater da inflação, veio abaixo da expectativa e veio abaixo de abril, tá? Esses dados são relativos a maio, ao mês passado. O núcleo da inflação, ele decresceu em abril, tá? Ele cresceu menos do que o esperado aí em maio, tá? Em abril ele tinha vindo 0,3, em maio ele veio 0,2, então foi uma surpresa aí pro mercado, estava esperando 0,3, o mercado ficou extremamente feliz quando viu esse dado. A gente teve o CPI no índice cheio, que aí inclui itens mais voláteis, né? Que alimentação, combustíveis, essas coisas aí que variam muito mais de preço, né? E acabam mexendo, então por isso que esse índice, às vezes, ele pode ter algumas oscilações aí. E, galera, a expectativa é que a gente tivesse um pequeno crescimento em maio na inflação dos Estados Unidos de 0,1%. Mas ela simplesmente não cresceu, não teve inflação no CPI, no índice cheio do CPI em maio nos Estados Unidos, meus amigos. Vocês sabem o que isso significa? Notícia boa, inflação abaixo do esperado, a inflação está desacelerando rapidamente, tá? Aí quando a gente vai aqui para a base anual, a expectativa era que ficasse em 3,4, mas como a gente teve essa inflação no índice cheio abaixo da expectativa, a inflação no mês de maio nos Estados Unidos do CPI caiu de 3,4 para 3,3, tá? Então, a gente está novamente vendo a inflação cair nos últimos dados aí do CPI lá nos Estados Unidos, o que é excelente, né, pessoal? Isso é muito, mas muito bom para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque indica que a inflação está caindo. Se a inflação está caindo, o Fed pode começar a cortar juros. Talvez aí não dá para saber quando, né? Mas é um sinal de que o corte de juros está vindo. Então o mercado se animou, o mercado passou a precificar naquilo ali uma maior probabilidade de o Fed começar a cortar juros em setembro, né? Só que às 3 horas da tarde veio a surpresa, tá? A gente tinha, como eu vinha comentando com vocês, a divulgação do Dot Plot, projeções econômicas do FONC, tá? Muita gente tava, ai meu Deus, amanhã o Fed vai cortar os juros, vai subir os juros. Não, gente, isso não é o que estava em discussão, tá? Nem a declaração do Jerome Powell hoje não era tão importante em comparação com essa projeção econômica do gráfico de pontos que foi divulgada. E a grande surpresa tá aqui, pessoal, nessa projeção econômica. Olhem o que aconteceu, tá? Como eu disse para vocês, a grande dúvida do mercado nesse momento é se a gente teria cortes de juros aí nos Estados Unidos, principalmente ali a partir de setembro, né, que é quando o mercado está projetando. E em março, eu não sei se vocês se lembram, tá? A projeção que o Fed tinha passado era 4,6 para os juros dos Estados Unidos, do Fed Funds, no final de 2024. Mas não foi bem isso que aconteceu, tá? O Fed não manteve essa projeção para 4,6 e subiu para 5,1. Tainan, o que significa o Fed subir para 5,1? Basicamente, pessoal, significa que tirou um corte de juros aí, tá? Quando ele coloca 5,1, é algo entre 5 e 5,25, tá? Eles colocam esse valor aí, eles não colocam o valor que vai ficar, porque geralmente a taxa de juros dos Estados Unidos ela é uma banda, né? Igual agora. Ela não está em 5,5, ela está entre 5,25 e 5,50. Então, em tese, seria aí 5,3 por aí, tá? Mas, meus amigos, 5,3 ou 5,4, tá? Por aí, eu não tô fazendo a conta aqui, eu tô fazendo de cabeça isso, tá? Então, mas eles colocaram aqui 5,1, algo entre 5 e 5,5, entre 5 e 5,25, que sinaliza que a gente só vai ter um corte de juros, tá? Não falaram quando vai ser esse corte, se vai ser em setembro, se vai ser em dezembro, mas provavelmente vai ser em dezembro, tá? Aí eu vou falar também de algumas coisas que o Jerome Powell falou. Ele falou que que a inflação está caindo, né? Que o mercado de trabalho está se enfraquecendo nos Estados Unidos, mas que a inflação ainda não convergiu para a meta, então eles não podem cortar os juros. Então, o Jerome Powell foi bem duro nas falas de hoje, tá? O que ele falou aí acabou dando um susto no mercado, combinado aqui com esse dado com essa projeção que representa aí a opinião da maioria dos membros do Fed, tá? Porque são vários membros, vários presidentes lá que votam, né?
E isso aqui é um péssimo sinal, tá? Isso quer dizer que os juros vão ficar mais altos aí até o final de 2024, vamos ter só um corte, então vai demorar mais do que o mercado estava esperando para começar a cortar os juros, o que aumenta o custo de oportunidade e faz não valer tanto a pena estar posicionado com o portfólio muito posicionado em ativos de risco agora, tá? Porque se você tem uma taxa de juros altos, não tem sentido você mover o seu dinheiro para ativos de risco, né? Você deixa, por exemplo, lá nos títulos do governo americano, eles vão estar te pagando aí 5, vou colocar aí 5,1, tá? Até o final do ano. A inflação lá nos Estados Unidos está na casa dos 3,4, então você está ganhando, tá? Não tem por que você correr risco em ações que podem cair de uma hora para outra por causa de qualquer coisa que acontece, tá? Então esse é o racional, isso faz o dinheiro ficar na renda fixa e a gente acaba tendo menos dinheiro entrando para ativos de risco, ações, criptomoedas, o que é péssimo, tá? E olha só, pessoal, não foi só isso. Quando a gente vai aqui para o Fed Funds no final de 2025, a projeção antes era de 3,9, agora subiu para 4,1, tá? Então, é algo aqui que afeta toda a curva de juros dos Estados Unidos aí para 2024 e 2025. Por isso que isso era tão importante e isso é tão decepcionante. Tá falando que os juros vão ficar altos mais tempo, tá? E eu acho que o Fed foi até bonzinho, galera. Eu vou falar com vocês o porquê, tá? Olhem aqui, pessoal. O Fed está muito preocupado aí com a inflação, né? Ele tá mantendo esses juros altos aí, subiu por causa da inflação. E quando a gente olha aqui o Core PCI, a inflação do Core PCI, que é a mais difícil aí de se combater, a expectativa do Fed em março é que ela fechasse 2024 em 2,6 e agora a expectativa é que feche em 2,8, subiu 2 pontos. E mesmo assim o Fed ainda manteve um corte de juros para 2024 aqui nessas projeções, tá? Então, ele tá sendo bonzinho, na verdade, né? Porque se a inflação vai fechar acima da meta, tá? Ou o PCI, a inflação do PCI aqui 2,6 contra antes era 2,4, subiu de 2,4 para 2,6, mesmo assim eles estão falando ainda em cortar juros, tá? Então, eu acho que eles ainda estão sendo bem bonzinhos nesse cenário em que eles não esperam que a inflação caia tão rapidamente, tá? Então, isso aqui é um sinal péssimo, é um sinal de que eles estão vendo que a inflação vai fechar o ano mais alto do que, num patamar mais alto do que esperava. Esses dados de inflação de hoje, o Jerome Powell até comentou eles, falou que eles vieram legais, mas ele acabou eles acabaram decidindo aí esperar mais dados macroeconômicos, foi o que o Jerome Powell falou, tá? Eles falou que eles precisam ver mais dados macroeconômicos para sentir confiança em corte de juros. E a gente acaba ficando nessa situação, né? Eles não mudaram a projeção para crescimento do PIB dos Estados Unidos em nenhum dos anos, tá? A taxa de desemprego também não mudaram a projeção aí para o final de 2024, continua em 4% de desemprego, né? Que é o nível que está agora, tá? Então isso daqui significa que eles não esperam que o desemprego venha a cair até o final do ano, não esperam que a inflação fique baixa, né? Que venha para a meta, temos que lembrar que a meta deles é de 2%, tá? Então, tá 2,6 aqui no índice cheio do PCI, 2,8 no Core, né? Então, assim, meus amigos, é uma situação difícil, tá? Fica meio difícil a gente esperar um desempenho fantástico do mercado aí, pelo menos até setembro, com essa situação aqui, tá? Então, é isso que eu tinha para falar aqui sobre esses dados macroeconômicos. Eu acho que o discurso do Jerome Powell hoje, ele não trouxe assim muitas coisas novas, relevantes, tá? Temos que ver aqui também, algo que me surpreendeu hoje foi que o mercado, apesar de ver o gráfico de pontos do Fed indicando que a gente vai ter aí somente um corte de juros em 2024, o mercado continua apostando que vai ter um corte em setembro, tá? A gente já está cansado de ver essas teimosias do mercado, né, pessoal? No final de 2022, início de 2023, o mercado acreditava em corte de juros, discutia corte de juros até em março de 2023, tá? Mais de um ano atrás. Depois começou a discutir em junho de 2023, aí viu que a inflação não cedia, depois começou a discutir setembro de 2023, não teve corte, tá? Aí a gente estava tendo até os dados de inflação no final do 2023, abaixo da expectativa, então o mercado estava feliz aí, né? Começando a acreditar em cortes, jogaram para dezembro não dá, a inflação ainda está acima. Depois acreditaram que em março de 2023
a de 2024, desse ano agora, a gente teria corte de juros. Não sei se vocês se lembram disso, mas a gente estava tendo inflação acima da expectativa desde novembro lá nos Estados Unidos, no CPI principalmente, e o mercado acabou jogando para junho, né? Depois viram que junho também não ia dar, que a inflação continuava acima de 2%, e agora o mercado estava jogando para setembro, tá? E hoje o Fed praticamente descartou um corte de juros em setembro, só se acontecer algo muito fora da curva, como uma crise, alguma coisa que gerasse deflação, ele cortaria, tá? No momento não tem nada indicando que a economia vai se enfraquecer tanto nos Estados Unidos em pouco tempo a ponto de ser viável para o Fed cortar os juros, tá? Mas mesmo assim o mercado segue apostando. Olha aqui, tá 56% de probabilidade de o Fed cortar os juros em setembro, tá? Enquanto apenas 38,5% de manter. Então eu acho que o mercado está numa direção perigosa, no sentido de que ele está apostando contra os fatos de que a inflação ainda não convergiu para a meta e de que o Fed não está, vamos dizer assim, dando espaço, tá? O Fed está relativamente duro, pessoal. Eles não estão cedendo, eles não estão cortando os juros aí, não estão projetando corte de juros aí. Ah, porque eu acho que já tá bom, igual o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu não tá aguentando, tá? Ele já começou a cortar juros. O Fed, o Banco Central do Canadá, a mesma coisa. O Fed, não. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele tá indo em direção à meta, tá? Ele não tá sendo flexível e isso é um sinal de atenção que o mercado deveria olhar, mas o mercado continua naquela de querer apostar que vai ter corte de juros em setembro. E aí a gente tem que olhar para o que vai acontecer amanhã, pessoal. Amanhã a gente tem um dado importante aí que pode dar mais uma dica para o mercado, tá? É o índice de preço ao produtor dos Estados Unidos, é o famoso PPI que vai sair amanhã às 9h30 da manhã, junto com o dado de pedidos iniciais do seguro-desemprego, tá? Se esse PPI vier mostrando uma inflação ao produtor crescendo mais do que o esperado em maio, pode ser um sinal negativo para o mercado. Agora, se ele vier igual a 0,1 ou abaixo, o mercado pode aí talvez seguir nessa aposta de que o Fed corta juros em setembro, tá? Eu não acho, tá? Eu acho que se o Fed falou, tá falado, é ele que manda, né? Ele que decide e eu não acho que eles vão voltar atrás. Eu acho que o mercado é que vai acabar tendo que recuar mais uma vez como recuou do corte de juros em março, tá? Então vamos esperar esse dado de amanhã. Sexta-feira também temos informações importantes aí do Fed, tá? Mas a gente tem que ver aqui, pessoal, a análise de sentimento do Bitcoin. Como é que ficou a questão dos investidores de criptomoedas, dos traders de criptomoedas nessa volatilidade maluca de hoje, né? Quando o mercado estava caindo, o pessoal estava abrindo long, quando o mercado estava subindo, o pessoal estava abrindo short, aquela loucura de sempre, né? Mas, galera, o que aconteceu hoje foi o seguinte, tá? A gente terminou o dia com o pessoal que andou abrindo posições aí nas últimas horas sendo liquidado, tá? Olha isso daqui, olha essa queda no Open Interest, meus amigos. O Open Interest saiu lá de 84 e foi para 79, tá? Então, teve muita gente sendo liquidada lá na corretora Binance e quando o Open Interest diminui, é um sinal de que o mercado pode ficar um pouquinho mais parado, tá? É lógico que ele pode começar a subir de uma hora para outra, mas quando o Open Interest cai e se ele permanece baixo, é um sinal de que o mercado tende a ficar mais parado, tá? Então, olhando aqui o TRDR, eu não consigo ver sinais indicando que o Bitcoin pode engatar uma alta, né? Que ele pode subir daqui a algumas horas ou cair, tá? Não tá muito claro olhando só o TRDR. E a gente tem que entender que os mercados estão operando nesse momento dados da economia americana, tá? Isso que está fazendo o preço aí nas criptomoedas, principalmente o Bitcoin e as altcoins, tá? Eles estão operando mais esses dados macroeconômicos dos Estados Unidos do que as próprias bolsas americanas. Isso é um pouco até engraçado, mas está sendo a verdade nos últimos dias, tá? Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map da HighBlock, a gente vê que não tem tanta liquidez aí dos lados, né? A mesma coisa que a gente tinha ontem, viu, pessoal? A gente vê um ponto de liquidez mais perto ali, com mais liquidez, região de $70.500 tem bastante, não bastante, tá? Mas é o ponto que tem mais liquidez. Outro ponto que tem bastante, 72 mil ali, 71.800 exatamente, tá? Região ali dos 62.600 também tem um pouco de liquidez, mas assim, pessoal, eu não estou conseguindo enxergar aqui nesse mapa de calor o nível com muita liquidez que justifica a gente ter aí um movimento forte, explosivo do Bitcoin para ir buscar algum desses pontos de liquidação, tá? Então, eu não sei se as baleias vão se animar e mover o mercado com
pouca liquidez igual tá mostrando aqui, tá? Ainda mais depois dessa liquidação que provavelmente aconteceu hoje, o mercado indo para cima de manhã, depois de tarde vai para baixo e volta para cima de novo, isso liquida muita gente, tá? E é isso, pessoal, não tô conseguindo ver muita liquidez. Vamos aqui para atualizar a situação das altcoins, né? Indo aqui para o gráfico primeiro da Ethereum, né? Como sempre, a moeda mais importante aí depois do Bitcoin, em termos aí de ser valorizada pelo mercado, né? Ethereum não tá com gráfico legal, né, pessoal? Ontem eu tinha falado que ela poderia estar fazendo um topo duplo, né? Agora eu já não tô nem conseguindo identificar o que eu desenhei aqui ontem, tá? Me desculpem, mas a Ethereum rompeu aqui, parece estar iniciando o rompimento para baixo aqui de um possível topo duplo, tá? Eu tinha falado ali a região dos 3.500, né? Mas eu não sei, viu, pessoal? A gente tinha só uma sombra aqui abaixo dos 3.500, abaixo dos 3.600, né? Eu acho que dá para considerar que talvez até um ombro, cabeça-ombro também, tá? Mas fato é, Ethereum parece estar rompendo uma figura que se a gente fizer uma projeção para baixo aqui, o alvo está ali na região dos 3.350 dólares, tá? Então, o gráfico da Ethereum para mim agora estaria indicando queda, eu não consigo ver um padrão de alta aqui no gráfico da Ethereum nesse momento, tá? Então, o gráfico não tá legal, a gente tem que ir também para BNB, que é outra criptomoeda aí que estava com o gráfico muito interessante nos últimos dias, né? BNB tinha rompido para cima ali um triângulo ascendente, tá? Que é um padrão que normalmente indica alta nos mercados, né? E quando a gente vai aqui para o gráfico da BNB, triângulo ascendente rompido para cima aí, com a BNB apontando ali para os 800 dólares, mas a gente tem que lembrar que o macro ele sempre se sobrepõe ao micro, né? A BNB é o micro do micro aí dentro de um mercado que é impactado por economia americana, por mercado americano, por Bitcoin que manda mais do que as altcoins, né? Geralmente quando ele cai, ele acaba puxando as altcoins, tá? E a BNB, meus amigos, ela acabou voltando para dentro daquele triângulo nos últimos dias, tá? Ainda tá valendo aí o possível cenário dela fazer um pullback, tá? De romper, voltar e depois voltar a subir. Mas vamos ter que ver aí se o mercado vai conseguir manter essa aposta nos próximos dias de que a inflação nos Estados Unidos vai cair e que o Fed vai começar a cortar os juros em setembro, tá? E eu não sei, eu não tô muito confiante depois de ver esse dot plot. Aí as pessoas podem falar, Tainan, mas hoje o Bitcoin nem tá caindo tanto, né? Nem é para tanto assim. E pessoal, se vocês observarem, na maior parte das vezes, no dia de reunião do Fed, o mercado faz movimentos aí que não indicam a direção, tá? Às vezes ele sobe forte no dia da reunião do Fed e nos dias depois ele volta a cair, volta para o preço em que estava. Tá, é muito comum, desde que eu acompanho essas reuniões do Fed, eu vejo isso, tá? Sai um dado macroeconômico ali, sai a reunião ali indicando alta, por exemplo, o mercado às vezes sobe no dia, mas nos dias seguintes cai. Ou o contrário, tá? Muitas vezes o mercado cai ali por causa de um dado ruim no dia, ou não cai e cai nos dias depois. Tá? O mercado às vezes demora um pouco para cair na real, interpretar corretamente os dados, pessoal. Então, eu acho que a gente tem que aguardar, acompanhar agora aqui a situação, tá? A gente também tem que ver aqui a situação de outras criptomoedas, né? Vamos olhar aqui o gráfico da Matic, que estava aí numa região de suporte, até a última vez que eu vi, né? E a Matic segue ali na região dos 65 centavos aproximadamente, que é uma região de suporte que ela não pode perder, tá? Vamos ficar de olho, porque se a Matic romper para baixo da região dos 65 centavos de dólar, aí o alvo para ela fica ali nos 47 centavos de dólar, tá? Tainan, você está dizendo que rompeu? Não, eu só estou dizendo para a gente avaliar nos próximos dias e ver se o mercado vai conseguir se manter como está, porque se o Bitcoin começar a cair aí, tá? As criptomoedas provavelmente vão cair mais e a Matic está numa zona de suporte aqui que se ela romper para baixo, ela rompe um retângulo com alvo ali na região dos 48 centavos, tá? Outra moeda importante aí no mercado que a gente não pode deixar de falar, né, sobre ela é a ADA Cardano, pessoal. A ADA Cardano também tá numa situação aí meio difícil, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Cardano, a gente vê que ela não tá muito legal também, tá numa situação parecida com a da Matic, na verdade, uma situação que parece até um pouco pior, tá? A gente também consegue desenhar um range aqui, um retângulo para Cardano, né? Quando a gente olha a projeção, a suporte desse retângulo tá ali nos 42 centavos, que a ADA Cardano testou hoje, tá? A resistência da Cardano ali é o 51, então se a coisa melhorar nos próximos dias, que não tô muito confiante disso mais, a gente poderia ver a Cardano ali subindo para o 51, mas se a gente tiver uma queda aí nos próximos dias ou horas, né, do Bitcoin,
em função de o mercado começar a cair na real, de que talvez as coisas não estejam tão fáceis assim, que a gente não vai ter outro corte de juros em setembro, aí a Cardano poderia romper para baixo aqui essa região dos 42 centavos de dólar, e o alvo para ela seria na região dos 33 centavos de dólar, tá? Então, se a Cardano romper os 42, fiquem sabendo que ela pode facilmente ir ali nos 33 centavos de dólar, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a DOT, tá? Polkadot tá numa situação aí que também não tá muito legal, tá? Ela tá um pouquinho melhor, né? Ela tá conseguindo se manter dentro do range ali sem ficar violando tanto. Essa região tá macia, ela romper para baixo, se o mercado ficar com humor ruim, ela pode facilmente ir ali para os 5 dólares, tá? Então, não é a situação das mais bonitas aí que a gente tá vendo para a Polkadot hoje, né? É uma situação bem chata, na verdade. Você vê que a moeda aí, ela tá na beira do precipício. Se o Bitcoin der uma quedinha aí ali para os 61 mil, a Polkadot já pode perder as estribeiras, assim como a maioria das altcoins, tá? Chainlink a gente também tem que olhar, né? Moeda que o pessoal sempre tá pedindo aí, sempre falando dela o tempo todo. A Chainlink, ela tá subindo 7% hoje, cara, que loucura, né? A Chainlink tá muito forte, tá? Mas isso porque ela bateu aqui numa região de suporte, a gente até falou ali no vídeo nos últimos vídeos, né? Que a região ali dos 15 dólares para Chainlink era uma região de suporte, tá segurando por enquanto, tá? Mas é aquela história, se o Bitcoin começar a cair nos próximos dias, será que ela se mantém aí? Eu acho que não, tá? Então, eu acho que tudo agora vai depender aí do Bitcoin para a maioria das criptomoedas, né? E pessoal, é isso, tá? Vou mantendo vocês atualizados. Hoje o mercado parece que não caiu na real, mas nos próximos dias pode cair. Vamos ver esse dado de inflação ao produtor de amanhã, que isso pode nos dar uma dica muito importante. No mais, desejo a todos uma excelente quarta-feira, um feliz dia dos namorados para os namorados aí e para os casados também, né? No mais, desejo bons negócios, até mais, tchau!